Dando continuidade em nossa série de produções turcas dubladas em português que estão disponíveis em streamings, hoje trouxemos algumas indicações de séries turcas dubladas em português que vocês vão conseguir maratonar na Netflix. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para que o vídeo de hoje não ficasse muito grande, resolvi trazer apenas algumas indicações. Por isso, se vocês quiserem que eu traga a parte 2, comenta aqui embaixo, não deixe também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Dica boa é dica compartilhada, então que tal começarmos com uma pérola escondida que vale a pena cada segundo? Composta por nada menos do que 2 temporadas, O Clube. Gira em torno de uma costureira que trabalha na boate mais revolucionária de Istambul em 1955. Anos atrás, quando era uma jovem ingênua, ela acabou sendo levada para a prisão, onde passou alguns anos de sua vida até ser perdoada e libertada da prisão. Tendo sua liberdade de volta, ela espera se aproximar de sua filha, que desconhecia a existência da mãe até o dia em que ela foi solta da prisão. Enquanto tenta controlar os superegos do gerente do clube, de seu chefe, e do artista visionário, em paralelo ela se esforça para consertar o relacionamento com a filha, que está prestes a se apaixonar por um notório mulherengo. Um paraíso para os clientes, um inferno para os funcionários, o clube se transformará em outra vida com a chegada dela. Ele se tornará um lar para aqueles que vivem outro personagem em suas vidas. Mais uma produção turca que tem feito bastante sucesso, e que atualmente se encontra disponível com versão dublada em português na dona Netflix, é a série A Lenda de Shamaran, retratando uma história de fantasia com pitadas de romance. A trama gira em torno de uma professora que certo dia tem a oportunidade de fazer uma viagem a trabalho para a cidade natal de sua mãe. Chegando lá, ela decide aproveitar a oportunidade para finalmente confrontar seu avô que abandonou sua mãe anos atrás. Porém, o que ela não esperava era de que acabaria se apaixonando pelo vizinho misterioso de seu avô. À medida em que seu amor floresce, ela se vê em meio a uma comunidade incomum e misteriosa chamada Descendente de Shamaran. Acreditando na lenda de Shamaran, um dos maiores símbolos de amor e sabedoria, a comunidade aguarda a realização da profecia histórica com a chegada da jovem. Após conhecer a comunidade, ela começa a ter pressentimentos e sonhos estranhos que podem estar ligados a uma antiga lenda divina. Quanto mais ela se aproxima da comunidade e do misterioso vizinho, ela fica mais imersa na lenda de Shamaran. Retratando uma história de fantasia, porém dessa vez com viagem no tempo. Meia-Noite no Hotel Pera Palace é um dos grandes sucessos da Netflix desde que foi ao ar pela primeira vez em 2022, contando atualmente com nada menos do que 2 temporadas. A série tem início depois que uma jornalista é designada por seu chefe para ir até um hotel histórico e escrever uma matéria em comemoração ao seu aniversário de 100 anos. Enquanto conhecia mais sobre o hotel, ela acidentalmente descobre que um dos quartos possui um portal mágico que a leva de volta para o ano de 1919. Lançada ao passado, ela se vê no meio de uma conspiração política contra o fundador da Turquia moderna. Unindo forças com o peculiar gerente do hotel, ela deve proteger o curso da história e o futuro da Turquia, enquanto em paralelo tenta descobrir uma forma de voltar para o presente. Mas Istambul em 1919 é um lugar perigoso, e quando ela conhece o belo e misterioso dono do clube mais selvagem de Istambul, ela percebe que na Istambul de 1919, nada é o que parece e ninguém é quem diz ser, complicando mais ainda a situação quando ela rapidamente percebe que está se apaixonando por um homem que vive em 1919. Obrigado, Próximo foi adicionado bem recentemente no catálogo da Netflix, e aliás ganhou uma 2ª temporada há apenas alguns dias. Então, se você gosta de uma comédia romântica moderna e madura, essa é uma boa opção para maratonar. A trama basicamente gira em torno de uma advogada bem-sucedida que vivia uma vida dos sonhos ao lado de seu primeiro amor, até o dia em que tudo desmorona quando ele decide colocar um ponto final na relação. Após passar por um término doloroso, ela decide superar a dor da traição mergulhando de cabeça no mundo dos relacionamentos modernos, com o apoio inabalável de suas melhores amigas. Enquanto em paralelo assume o caso do divórcio mais famoso do ano, representando uma mulher notória. Mas esse não será um caso fácil de ganhar, pois do outro lado da batalha jurídica está um homem que se casou e se divorciou 3 vezes nos últimos 15 anos, ganhando a reputação de assassino de relacionamentos.
Embora seja um caso difícil, ainda assim ela está determinada a defender sua cliente com fervor contra esse homem narcisista e poderoso. No entanto, uma paixão incendiária acaba transformando tudo em um verdadeiro caos. As produções de romance são sempre uma boa pedida, mas caso você esteja a fim de assistir algo diferente, que de preferência nem tenha romance, conheça Fátima. Essa é uma história eletrizante sobre uma faxineira que vive uma vida bastante sofrida. Todos os dias ela trabalha em uma casa diferente, mas apesar de ser boa no que faz, ela é tratada com indiferença por seus patrões. Mas isso é o de menos, pois ela é casada com um homem que foi preso por agressão. Já faz alguns meses desde que ele foi solto da prisão, mas eles não se viram desde então. O casal vive em uma casa simples que foi construída no quintal dos amigos, mas sua vida toma um rumo diferente quando certo dia ela descobre que seu marido desapareceu, e decide começar a procurá-lo. Enquanto procurava por seu marido, ela comete um assassinato, e a partir daí se torna uma criminosa invisível, pois todos que olham para ela, pensar que se trate apenas de uma faxineira comum. Assim como nossa indicação anterior, O Protetor, é uma série que já se encontra finalizada, e perfeita para começar a maratonar hoje mesmo. A trama basicamente gira em torno de um homem comum na casa dos 20 anos que ganha a vida trabalhando com seu pai adotivo em sua pequena loja de antiguidades, enquanto sonha com o dia em que construirá seu próprio negócio. Porém, quando seu pai adotivo falece, ele descobre que está ligado a uma antiga ordem secreta cujo dever é proteger a cidade. Através de uma lembrança, o jovem descobre ter poderes especiais. Então ele decide embarcar em uma missão para combater forças sombrias e descobrir a verdade por trás de seu passado. Para fazer isso, ele contará com a ajuda de alguns membros da Ordem Secreta dos Leais, que se dedicam a ajudar o Protetor. Em A Arte de Amar, iremos acompanhar uma história de amor entre inimigos que se apaixonam, com algumas pitadas de ação. O filme gira em torno de uma policial da Divisão de Roubos de Arte da Interpol que é designada para investigar um caso após alguns excessivos roubos de obras de arte em museus de difícil acesso pelo mundo. Mas à medida em que investiga, ela descobre que o ladrão por trás dos roubos é na verdade um homem charmoso de quem ela já foi noiva, mas que sumiu misteriosamente poucos dias antes do casamento. Presa em uma encruzilhada, ela deverá escolher se dá mais uma chance para seu amor, ou se o pega em flagrante durante um de seus roubos notórios. Amor em Foco é uma produção que já indiquei várias vezes aqui no canal, e se você não assistiu ainda, já corre e dá uma chance porque a química entre os protagonistas foi tão forte que eles acabaram sendo escalados para atuarem juntos em uma nova produção. Retratando uma história com segunda chance no amor, a trama tem início depois que duas avós decidem bolar um plano para reunir seus netos. Anos atrás, quando eram jovens, o casal se apaixonou e deu início em um relacionamento. Eles acreditavam que passariam o resto da vida um ao lado do outro. No entanto, seu amor chegou ao fim quando perceberam que queriam seguir diferentes caminhos. Preocupadas com a vida amorosa dos netos, as vovós bolam um plano para fazer com que os dois se reencontrem e resolvam seu mal-entendido do passado. O que acaba por dar certo, pois esse reencontro acende a velha chama do passado, mas também traz consigo lembranças dolorosas de serem esquecidas. Se você está em busca de algo mais curto, perfeito para assistir em um dia, Azaf é a escolha perfeita. O protagonista dessa história é um homem comum que ganha a vida trabalhando com Uber, porém sua vida se transforma drasticamente após um acidente de trânsito, enquanto tenta se reerguer após a separação da esposa e o afastamento do filho. Ele sofre um acidente que o coloca no caminho de figuras sombrias que veem nele a pessoa perfeita para ser usada como peão em suas ações ilícitas. Não conseguindo resistir à tentação, o motorista, que buscava apenas retomar o controle de sua vida, acaba envolvido em um jogo perigoso de manipulações e crimes. Isolado e sem apoio, ele precisa enfrentar um submundo desconhecido, onde seus princípios serão testados enquanto luta para sobreviver e se libertar das garras dessas influências destrutivas. A partir daí, o que se segue é uma jornada eletrizante que explora intensamente as consequências de uma decisão errada e o preço que se paga ao cruzar o caminho de pessoas sem escrúpulos, revelando o impacto que as más companhias podem causar na vida de uma pessoa. Essas são algumas das melhores séries turcas que atualmente estão disponíveis para maratonar com versão dublada em português na Netflix. Se vocês quiserem que eu traga a parte 2, comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!